aqui todo Shabat nós temos aqui uma série chamada Mulheres na Bíblia, onde eu pego os aspectos femininos, né, das mulheres da Bíblia e trago para os dias de hoje, né, trazendo alusões que vão ser muito úteis para as mulheres do século XXI. E hoje nós iremos falar sobre Rivka, Rebeca, que é uma das nossas matriarcas, a segunda matriarca do povo judeu, e que tem um papel muito importante nos nossos dias, nos dias de hoje. Então, convida aquela mulher especial, deixa aqui o nome dela, porque eu vou ler o nome dessa mulher especial que você vai marcar aqui. E também quero mandar um beijo para a vovó Jusilane, eu acho que é esse o nome dela, eu não sei se eu li errado, mas era para mim ter mandado ontem, e aí de madrugada que eu lembrei. Eu falei, nossa, esqueci de mandar um beijo para a vovó do Aimon, mas fica aqui um beijo para a senhora, tá bom? Ó, a pastora Gorete botou a Keide, Kyla, Kate, Casey e Débora. A Eva colocou Rosiane, minha mãe. Ó, a Jusilene, acertei o nome dela. A Osana também está aqui com a gente. A Ju Bentes também está aqui com a gente. A nossa querida Odete. A Adriana comentou, Luísa Tassar, minha filha amada. Baruch Hashem. A Deusirene está aqui com a gente. A Adriana, Oficiais do Reino. A Kessia, a Martinha. Vamos lá, o Eterno seja louvado, Baruch Hashem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai respondendo aí, gente, a enquete. Deixa eu fechar a enquete aqui que ela me atrapalha. Vamos lá. A Carlinha colocou Alana, Johanne, Luciana, Vanderleia, Zeli. A Osana botou minhas filhas Rosane, Sara e minha nora Pauliceia. Baruch Hashem. Meninas, não se esqueçam, olha, temos 57 pessoas online, temos apenas 48 likes. Então agora, antes de começar esse estudo, a gente precisa bater essa meta de 57 likes para, de fato, eu conseguir entrar nesse estudo, um estudo muito profundo, e eu preciso que você interaja, porque aqui vai ser uma sala, como se fosse uma sala virtual, onde nós vamos trocar interações para que você consiga, de fato, entender esse estudo. Então, se estivéssemos presencialmente, eu iria falar e você iria responder. Então agora eu peço que você preste atenção para você responder os comandos que eu vou dar para você aqui nesse estudo maravilhoso. Ó, chegamos aos 50 likes, faltam 7 likes para a gente começar a falar sobre Rebeca. Enquanto isso, compartilha nas suas redes sociais, porque o estudo de hoje está imperdível. Como trazer a sabedoria de Rivka, de Rebeca, para a sua vida? Como ser uma mulher sábia? Como ser uma mulher igual Provérbios 31? Como? Como atrair isso para a sua casa? Para quem não sabe, a mulher é um portal muito grande de bênçãos. É através da mulher que as bênçãos entram na sua casa. Tá com sono. Gêmeos estão com sono lá no quarto. Então, você é um grande portal para isso. E eu não estou falando sobre você ir trabalhar. Não estou falando que é o seu dinheiro. Eu estou falando que o Eterno, quando ele decide aparnassar o sustento daquela família, ele primeiro olha para a mulher. Não é para os filhos, não é para a despensa, não é para o marido, é primeiro para a mulher. Então, você, mulher, você é o prisma dessa elevação espiritual dentro do seu lar. Você é a administradora. É você que vai decidir se abre a porta para Shekinah, a presença divina, ou não. Então, você é responsável por isso. Então, por isso que a gente precisa, 62 likes, Baruch Hashem. Vamos, então, começar. Eu quero saber aqui só uma perguntinha. Mulheres, vocês estão aqui. Tem mais nomes aqui. Minha prima querida está aqui. Um beijo, prima. Hoje minha prima e meu primo estão quietinhos, porque estão comemorando o aniversário do primo, né? Primo, parabéns. Que o Todo-Poderoso abençoe sua vida. E ele te dê muitos anos de vida, saúde, prosperidade, uma vida repleta de mitzvot e mandamentos. Muitas vidas não, porque a gente não acredita no negócio de reencarnação. Mas, enfim, que o Todo-Poderoso abençoe muito a sua vida. Vamos lá, a nossa querida Odete falou, Vivian, minha filha do coração. A Raquel, a Gorete está falando com a minha prima.
Minhas cunhadas Cleice e Chayene. O Abraão está aqui com a gente. Baruch Hashem, Abraão. A Ju falou, minha irmã Kátia. Ó, o pessoal falando que já deixou o like. A Eva falou, minha sogra Regina e minha cunhada Janiele. Baruch Hashem. A Beatriz Yasmin falou, minhas filhas Milena, Marília, Marisa e Muriel. A Kathleen, Haná, minha mãe abençoada. Osana, já falei, tá bom? Rebeca está assistindo comigo, minha filha. Ela amou o serviço de ontem à noite. Um beijo. Rívica, Rebequinha, que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida. O Francival, envia um abração para minha esposa Hanna. Um beijo, Hanna, que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida. A Fabiola também está aqui com a gente. Seria muito bom se fosse no Zoom, como a Martinha falou. Eu acho que foi ela. Bom, gente, no Zoom é complicado, porque o Zoom fica sem qualidade. Geralmente, a gente faz no Zoom uma vez ao mês para os nossos Talmidim, que estão no grupo. Então, se você está no grupo de Talmidim, pelo menos uma vez no mês você tem encontro com a gente no Zoom. Não está tendo agora, porque a gente está organizando essa questão da comunidade física. Então, a gente está se realocando, mas em breve vai voltar os nossos encontros no Zoom, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar o nosso estudo? Eu sei que você já compartilhou. Eu sei que você já está aqui com a gente. A Sara comentou, Ana, minha mãe amada, ore pela minha vida para o meu sustento. Baruch Hashem. Com certeza. E vamos começar aqui, né? Quero que vocês, mulheres, coloquem esse estudo na televisão, se possível, porque eu quero que você preste atenção, tá? Eu quero que você pare tudo, tire as distrações, porque esse estudo, ele pode trazer muitas coisas para dentro da sua casa, tá? Então, aqui talvez seja o norte para a sua vida, para muitas perguntas que talvez você ainda não tenha resposta. Tá? E não importa a sua idade, se você é mais nova, se você é mais velha, estudar sobre mulheres da Bíblia é sempre um gás a mais. É como se nós pegássemos toda a nossa ancestralidade e trouxéssemos para os dias de hoje. Cada uma de nós temos a faísca das matriarcas da Bíblia dentro dos nossos corações. E se você está aí e você quer ser uma mulher elevada, aprenda com elas. Não seja uma mulher tola, uma mulher que vai para o mundão conhecer o mundo e quebra a cara e se prejudica e começa a ter vários problemas mentais, várias dificuldades, porque decidiu ir para o mundão, decidiu aprender consigo mesma. Ouça seus pais, ouça seus líderes, ouça as pessoas que querem o seu bem. Porque dentro de você há uma alma, há uma chama que clama pela verdade. E nós sabemos que a Torá é a verdade. Então, vamos começar. A sabedoria de uma mulher não está apenas em suas palavras. Ponto. Calma. Vamos continuar. Mas em sua capacidade de enxergar além das circunstâncias, como vemos na vida de Rebeca. Então, uma mulher, ela nunca vai ser considerada sábia pelo que ela fala, mas pelo que ela enxerga além daquilo que ninguém está enxergando. Sabe por quê? Porque nossa matriarca Sara, a primeira matriarca, ela tinha algo muito grande dentro dela, que é o dom de profecias. Quando Sara manda Agar ir embora com Ismael, não foi porque Sara era uma mulher ruim. Sara estava com ciúmes de Agar. Eu sei que quando você lê a história da Bíblia, você pega alguns trechos daquele momento. Você não pega o sentimento. Você não pega o contexto. Você não pega o dia a dia daquele personagem que chegou a tal ponto. Porque todos os dias, a cada minuto, vivia aquela situação. Quando Abraão vai questionar a Deus, vai perguntar a Deus, Deus, Sara não quer que Agar fique aqui. Isso é impossível. Abraão já estava convencido que Sara estava errada. Então Deus diz para Abraão, Abraão, escute Sara, pois ela é maior do que você.
Quando Deus fala que Sara é maior que Abraão, não é em questão de hierarquia, pois nós sabemos que pela Torá, o homem está acima da mulher em questões espirituais. Mas Sara era maior do que Abraão na área de profecias. E toda mulher tem dentro de si uma faísca de Sara. E Rebeca não era diferente. Quando nós olhamos para a vida de Rebeca, nós vemos conceitos, nós vemos situações que são muito parecidas com as nossas. Rebeca nasceu em Padã Arã. Pasmem, o mesmo local que Abraão vivia. Apesar dela crescer e viver nesse local, do lado de um Urachá, que era o seu irmão Labão, Rebeca nunca se corrompeu. Desde criança, Rebeca tinha como finalidade servir a um só Deus. A sua meta de vida não era ser uma mulher independente, era conquistar o mundo, não. Rebeca queria casar com um homem temente a Deus. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Ruth, eu fui ensinada a vida toda a conquistar o mundo, ter a minha liberdade, não depender de homem algum. Minhas queridas, agora eu pergunto para vocês. Uma mulher com essas características fez história na Bíblia? Uma mulher que queria ser independente, ter seu próprio apartamento e não depender de homem, está registrada como uma das matriarcas na Bíblia? Não. Porque se você tem isso no seu coração, se seu interesse é esse, você não está vivendo a vida do eterno. Você não está vivendo para o eterno. Você está vivendo a sua vida. E você morrerá e não ficará marcada na história. Rebeca nunca se envolveu com idolatria, mesmo estando numa família em que Labão, o maior Achá, um dos maiores de Irachaim, perverso, que tinha, naquele momento, naquela situação, mesmo ela estando ao lado daquele homem, ela nunca se curvou a uma idolatria. E é interessante que os nossos midrashim, nosso midrash, nossa história, a tradição judaica fala que desde os 3 anos, Rebeca ela era voltada para as coisas do eterno. E olha que interessante. O midrash também conta que Abraão, aos 3 anos, teve seu primeiro encontro com Deus. Nunca é cedo demais para ter uma conexão com o eterno. E uma pergunta que eu tenho aqui para você: a partir de quantos anos você começou a sentir que você tinha algo diferente, uma conexão diferente com Deus? A partir de quantos anos? Eu quero saber aqui. Eu lembro que quando eu tinha uns 7 para 8 anos, a minha mãe, ela sentou comigo e me contou a história dos judeus. Ela me contou que os judeus são um povo escolhido, que o Eterno fez as promessas para o povo judeu. Desde aquele dia, eu era a maior defensora dos judeus em todo local que eu ia. E na igreja que meus pais frequentavam, eu sentava no banco, não queria saber. Confesso que eu nunca quis saber de igreja, nunca tive cargo em igreja, nada. Eu só ia lá porque meus pais me obrigavam. Não é porque eu era uma menina rebelde, não, porque eu não conseguia compreender. Eu sabia que eu estava vivendo algo errado. Porque eu abri a Bíblia, no 4º mandamento estava escrito que era para santificar e guardar o sábado. E eu estava indo para a igreja no domingo. E eu ficava, não é possível. Não é possível que Deus é mau. Eu leio a Bíblia e eu só vejo a justiça dele. Eu sempre fui muito gevurá, muito justiça. Então eu não conseguia olhar o Velho Testamento, como me ensinavam, como algo ruim. Eu não conseguia entender como que aquela lei era pesada. Se eu via que aquela lei era tão justa, e nessa época eu tinha 8 anos. Com quantos anos você começou a ter uma conexão independente, pensar sozinho por conta própria a respeito da palavra de Deus? Quero saber de você aqui. Deixa eu ver se alguém aqui comentou. Vamos lá.
A Martinha falou, desde pequena, aos 9 anos, eu conheci a palavra aos 12, mas só comecei a me firmar aos 19. A pastora falou, sempre fui religiosa, mas me converti ao cristianismo aos 26 e agora buscando minhas raízes verdadeiras. Baruch Hashem. E é exatamente isso. Exatamente isso. Cada pessoa tem um tempo. Cada pessoa tem um tempo. Isso também é um fruto da sabedoria. E aqui você vai entender quais são os frutos da sabedoria, como identificar que você é uma mulher sábia, um homem sábio, porque isso aqui também vale para os homens. Vamos lá. Olha que curiosidade interessante que eu trouxe a respeito de Rebeca. E também sobre a cidade de Padã Arã. No tempo dos patriarcas bíblicos, Padã Arã era uma região muito importante, pois era caminho para caravanas e um importante centro mercantil. Abraão viveu em Padã Arã antes de se mudar para Canaã. E você sabia que Rebeca era filha de Betuel, que era filho de Naor, irmão de Abraão? Pois é, Rebeca era sobrinha neta de Abraão. Então ela tinha um parentesco, ou então iria vir o seu futuro marido. Olha que interessante a história de Rebeca, né? É muito forte. Inclusive, lá em Cântico dos Cânticos 2:2, há um versículo que os nossos sábios dizem que é sobre ela. Mesmo que não tenha nada explícito, mas olha o que diz. Como uma rosa entre os espinhos, assim está a minha amada entre as filhas. Rebeca se casou com o patriarca Isaac, inclusive é o nome do meu filho mais novo, meu gêmeozinho mais novo. E ela foi mãe de Esaú e de Jacó. De Esaf, como é que é em português? Eu até esqueço. É Esaú, né? Em hebraico é Esaf. E Jacó. Foi ela quem orquestrou Jacó a receber as bênçãos de Isaac, como descrito em Bereshit 27. Então, nós vemos aqui no desenrolar da história de Rivka, de Rebeca, que ela foi uma mulher que tomou atitudes muito sérias. Atitudes essas que eu tenho certeza que nos dias de hoje isso seria muito difícil. Quando a gente olha o trama da Bíblia, quando a gente olha suas histórias, o seu contexto que nos é apresentado ali daquela forma nua e crua, nós vemos que talvez ali Rebeca tivesse um filho preferido. Talvez Rebeca tivesse um filho preferido. E por isso ela escolheu, ela enganou, ela pecou, como dizem por aí, para que seu filho preferido, Isaac, tivesse a primogenitura. Será que é isso? O que você acha? Você, na sua concepção, Rebeca, ela enganou ou não? Sim ou não? Comenta aí, simples assim. Rápido e fácil. Sim ou não? Enquanto eu bebo minha água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nabid dvaro. Digite amém. Lembrando que hoje eu quero interação de vocês. Quem assiste aqui nossas lives tem esse poder, né? De interação, de estar juntos, como se estivéssemos em uma sala de aula onde vocês interagem. Não tenha medo de errar, porque está todo mundo aprendendo, tá bom? Inclusive eu. Todo mundo aqui está junto. Vamos aqui entrar agora e destrinchar um pouco a vida de Rebeca. Peguei pontos específicos sobre a sua vida, no caso a vida de Rebeca, que vão te dar um norte. Vão te dar um norte de vida como mulher, como o canal de bênçãos da sua casa. Vamos lá. Lá em Gênesis 24, do 17 ao 20, nós vemos um encontro de Eliezer pela primeira vez com Rebeca. Então, ele faz um propósito com Deus, ele conversa com Deus. E se
a mulher que aparecesse, a primeira mulher que aparecesse, cumprisse os requisitos, pronto. Ele entenderia que esse era um propósito de Deus na vida, né? Na vida dele, né? Então, ele vai em busca dessa mulher. Imagina que missão. Imagina que missão. E aí, ela faz tudo aquilo. Tudo aquilo que ele tinha falado com a Shen. E quantas vezes não é assim? Você vai lá e fala, Eterno, se isso acontecer, eu vou dar um passo a mais. E aquilo acontece. E às vezes você fica com medo. Às vezes você começa a pensar demais. Mas você não fez aquela promessa para o Eterno. Você falou, Eterno, se o sol ficar a laranja hoje, eu vou dar um passo a mais na minha vida. E o sol, milagrosamente, fica laranja. E aí você começa a duvidar. Não, mas se eu der esse passo, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas espera aí. O Eterno fez o sol ficar laranja. O que mais ele não pode fazer na sua vida? O que mais ele não pode colocar no seu caminho? Vai. Vai. Rebeca não teve medo. Rebeca era só uma menina. Rebeca era só uma menina. Tem midrash aí judaico que fala que ela tinha 3 anos. Eu não gosto muito desse midrash, eu acho impossível. Não tem como uma criança com 3 anos carregar, né, jarros d'água para camelos, né, Matitiá? 8 anos. Não, mas tem que eu já ouvi que fala 3 anos. 3 anos. 8 anos já é grandinha, né? Mas enfim, há vários midrash aí. Midrashim. Mas ela, de fato, era uma mulher muito jovem. Jovem, mas decidida. Ela sabia o que ela queria. E por ela saber o que ela queria, o Eterno a colocou naquele lugar. Porque, queridos, o Eterno só vai dar situações em nossas vidas, assim como de Rebeca, situações em que nós também queremos estar. Às vezes, viu? Há 3 anos, não falei? Às vezes, por isso que tem as meninas acendem vela de Shabat com 3 anos, sabia? Por conta disso. Às vezes você pede uma situação para o Eterno, mas você não está pronto para dar o próximo passo. Você não tem a coragem de Rebeca, você tem medo. Imagina se Rebeca olhasse para o estado da vida dela, olhasse para o seu irmão, olhasse para a sua cidade, em volta de coisas que não tinham nada a ver com o Eterno. Ela poderia se vitimizar, ela poderia se acomodar. Rebeca não fez isso. Rebeca, a vida toda, esperou pelo momento em que ela iria servir a um só Deus. E hoje estamos aqui falando dela. Anos e anos se passaram e Rebeca ainda está viva em nossos corações. O maior medo daquela pessoa que morre não é porque ela vai morrer, porque a gente sabe que quem morre está muito melhor do que a gente. A gente sabe que morrer nesse mundo é uma dádiva. Imagina, eu não vou precisar mais ficar chorando de madrugada porque o mundo é mau. Eu não vou precisar mais ter medo. Eu não vou mais sentir dor. Mas por que mesmo assim, mesmo o ser humano sabendo que um dia ele vai morrer, por que que ele sofre tanto com isso? Porque o maior medo é que você seja esquecido. É que sua família não se lembre mais de você. Mas olha o que essa mulher está fazendo hoje. Anos e anos se passaram. E por ela ter escolhido a servir a Deus, por ela ter escolhido servir a um só Deus, cumprir aquilo que o Eterno queria, ela está sendo lembrada no dia de hoje. E você, mulher? Você quer ser esquecida? Ou você quer ser lembrada? De geração em geração. Comenta aí, de geração em geração. Rashi, que é um rabino muito conceituado, traz um comentário muito importante a respeito desse encontro de Eliezer com Rebeca. Ele destaca a prontidão de Rebeca em agir sem hesitação, em sinal da sua bondade e discernimento.
A sabedoria começa com ações práticas de bondade. Rebeca percebeu a necessidade além do pedido do servo, mostrando empatia e iniciativa. Ser uma mulher sábia implica em cultivar, primeiramente, antes de qualquer coisa, generosidade. É estar atento às necessidades do outro, mesmo quando não são expressas diretamente. Esse é o poder de uma mulher. Uma mulher, ela tem algo chamado biná, que é um entendimento diferente do homem. Essa biná, ela vê além. Claro, quando a mulher está buscando elevação. Porque eu vou te falar, eu conheço mulheres e aqui, ó, você vai falar, ai, Ruth, mas só de mulher. Eu tô falando sobre mulheres, tá? Porque hoje em dia na internet está difícil, gente, tá difícil. Que aí você fala sobre mulher, aí as mulheres falam, não, mas e os homens? Mas você tá falando de mulher, não tô falando de homem. Homem é uma titiarro que fala. Aí você fala de criança, porque hoje em dia, criança, cachorro, aí o pessoal, não, mas o cachorro... Gente, presta atenção. Acorda. Vamos levar a vida com seriedade. Vamos parar de arranjar problema. Mas a mãe diz que está cansada e que nenhum homem pode ajudar. Gente, aí vem as pessoas, não... Mas é porque você escolheu um homem errado. Não, mas e aquele pai que faz? E aquele que não faz? Gente, eu vi até uma educadora, eu gosto muito dela, eu esqueci o nome dela. Mas ela falando que não tem como a mãe suprir a falta de um pai. E aí quando eu vi que... Eu falei, nossa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ela vai ser cancelada na internet. Aí ela fala isso e depois ela fala, eu sei disso porque eu fui mãe solo. Ou seja, já quebrou, porque ela tem um direito de fala, como falam por aí. E aí você vê os comentários. Não, mas minha mãe, sim, ela foi mãe e pai, mas a educadora falou. Pode ser que você ache que não sinta falta, mas falta. Pai serve para uma coisa, mãe serve para outra. Cada ser humano neste mundo tem uma qualidade, um benefício, tem uma utilidade, mas uma coisa não anula a outra. Quanto mais cedo você entender e aceitar isso, não se colocar nos pormenores, nos porquês, não tentar indagar o mundo, mais fácil será a sua vida. Por exemplo, nesse caso, o pai e a mãe, quanto mais cedo você entender que realmente uma mãe não tem condições de fazer o papel do pai, melhor vai ser para você, melhor vai ser para sua criança. Isso é científico, tá? É você entender as suas limitações e tá tudo bem. Mas quanto mais você nega, mais difícil fica a sua vida. Vamos continuar aqui. Rebeca, então, ela faz algo que está faltando nesse século. A generosidade. Sabe o que está acontecendo, mulheres? As mulheres, elas deixaram de ser boas. Você lembra quando tinha aquela vovozinha toda bonitinha, que fazia bolinho da tarde, que amava todo mundo, não falava mal de ninguém, que sempre que alguém estava doente, ela ia lá, orava, ela ajudava. Hoje não temos mais isso. Hoje nós temos vós que não querem saber dos seus netos. Eu lembro que antigamente a avó, ela cuidava também dos netos. Ela ajudava os filhos. Eu não estou falando aqui que você é avó, você tem a obrigação. Eu estou falando do amor. Do amor que está se esfriando. Sabe? De você não querer mais ajudar o próximo, às vezes nem o seu próprio filho. De você olhar para o seu filho como se fosse um inimigo. Ele fez, ele que se vira. O conceito de família não era assim. O conceito de uma mulher não era assim. Porque uma mulher, a beleza dela era definida pela a generosidade que tinha no seu coração. E Sara, assim como Rebeca, tinham os mesmos atributos de generosidade. É fazer além do que foi pedido.
É descer e se sacrificar e colocar os jarros de água para os camelos, mesmo tendo idade tão nova, é não pensar que, esse folgado, eu estou fazendo essas coisas para esse folgado, não. É você ir além. Aí você deve estar pensando, mas qual o benefício que Rebeca teve? Ela está sendo lembrada até os dias de hoje. E você? Será que quando você morrer, você será lembrada daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Daqui a 30 anos? Será que seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos falarão sobre você? Narrarão seus atos de bondade? Narrarão as suas histórias? E no mundo vindouro? E quando o Eterno abrir o livro da vida? O que será que estará registrado? O quanto você se poupou? O quanto você descansou? O quanto você não se sacrificou? Vamos continuar. Então, se você quer ser uma mulher sábia, começa praticando sabedoria. A sabedoria não é um estado em que você senta e fala palavras sábias. A sabedoria está na ação. Está no puxar as mangas. É ser luz. É ser braço forte quando precisar. É ser palavra de consolo. É ser palavra amiga. É ser palavra de restauração, de mudança. É você ser além do que os outros precisam. Vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre outro ponto muito importante de Rebeca. A Rebeca dentro do lar. Aconteceu algo extraordinário na gestação de Rebeca. Ela estava grávida de gêmeos. Só que o Midrash conta que quando Rebeca parava na frente de uma faculdade de teologia judaica, nós chamamos de Yeshivá, estava lá com seu barrigão, e um bebê ficava desesperado, a barriga dela se mexia. Antigamente não tinha ultra, E ela andava mais um pouco, parava na frente de um centro de idolatria. E aí a barriga dela ficava agitada. Ela começou a ficar muito perturbada com isso. Parecia que os filhos lutavam dentro dela, e a Torá fala sobre isso. Ela sentia que os filhos lutavam dentro dela. Isso não é comum numa gestação gemelar e eu tenho direito de fala. Geralmente na gestação gemelar a gente sente tudo com mais força. De fato, é uma coisa sobrenatural. Se você sente uma dor com um filho, com dois é tudo dois, tudo duplicado. Então, ela sentia tudo muito intenso. Imagina. E aí ela pergunta, ela questiona, Ela vai lá na Yeshivá e questiona. A Shen, Matiti? A Sen, A Sen. E aí ele fala, Aqui na Bíblia está relatado que ela fala com Deus. Mas nossos sábios falam que ela foi direto a Sem, que deu uma resposta que o Eterno, deu para ela, mas eu interpreto que ela sim foi buscar a Deus, Matiti? A gente interpreta dessa forma. Mas eu acho que para ilustrar a história é bom, E aí o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Olha, imagina você receber essa informação. É muita informação para uma mãe só. Mas olha que interessante o comentário do Midrash Rabbeinu Bahia. Rebeca foi buscar a orientação divina porque entendia que algumas questões só podem ser resolvidas através da conexão com Deus. Sua decisão demonstra a importância de buscar sabedoria em momento de dúvida. A nossa verdadeira sabedoria está em reconhecer as nossas limitações e buscar
intervenção divina. Se conectar com Kadosh Baruch Hu, entregar para ele os seus defeitos, mostrar para ele as suas limitações. Confessar com a sua boca que você não consegue, que você não pode. Aí está a verdadeira sabedoria. Aí está a verdadeira sabedoria. É você se entregar. É você buscar respostas em fontes espirituais confiáveis. Tem gente que quando está no aperto, vai para todo tipo de religião. Qualquer religião. Sabe o que acontece? Ela não encontra nenhuma resposta. Porque a verdadeira resposta está em apenas um. O nosso Deus. O Deus vivo. O Deus de Israel. Nele está todas as respostas do mundo. Mais à frente, nós temos um ponto crucial na vida de Rebeca. Um ponto muito importante que você agora que está aqui precisa entender de uma forma significativa. De uma forma muito importante. Pode talvez mudar a sua vida. Pode talvez mudar o seu entendimento. Se tiver alguma coisa importante aí, pode me falar, tá, Matiterra, com o microfone. Estou vendo alguns comentários, não estou conseguindo ler, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Quer falar? Tem alguma coisa importante? Não, né? Vamos lá. Lá em Gênesis 27, do 8 ao 10, ilustra Rebeca falando com seu filho. E ela fala com ele. Ai, Titia, eu tô me encontrando aqui no... E ela fala para ele, olha, vai lá, corre, porque seu pai tá pronto para liberar a bênção, mas não vai ser pro seu irmão, não, vai ser para você. Corre. Eu vou fazer a comida do jeito que ele gosta, vai lá e faz isso, isso e aquilo. Na sua opinião, antes de eu continuar, Rebeca enganou Jacó? Não, perdão. Rebeca enganou seu marido? Enganou Isaac? Ou ela foi uma mulher sábia nesse momento? Comenta aí que eu quero saber. Vai comentando o que você acha. Quando bater aí, Matitiarro, 10 comentários a respeito disso, me fala. Vocês acham que ela foi sábia ou que ela enganou o seu marido? Vai, comenta aí. Não atualizou ainda não, né? Vamos lá, eu quero saber de você. Rebeca foi sábia ou não? Vai comentando, quero saber. A pastora Gorete disse sim. A pastora Gorete falou que sim. Vanessa, ela foi sábia. Foi sábia? Ah, irmão, acho que não foi. Não foi? Isso aí. Eu acho que não. Ela foi sábia. Ah, ela foi sábia, tá. Adriana, ela foi sábia. Sim. A Tifanya Erut foi sábia. Marta, enganou sim. Ele estava com cegueira. Rívka poderia esperar no eterno. Beatriz Yasmin, sábia. Camila Família Santos. Eu acho que ela enganou. Muito Raquel, creio que ela foi sábia. Kessia, acho que enganou, pois ela deveria ter falado para Isaac o que Deus falou antes para ela. Sim. Pastora, sim, enganou. Então, A Lucilene enganou. Vamos lá. Ildete enganou. Carla, sim. Nayara, ela tinha a intenção de o enganar. Vamos lá. Então, eu vou trazer aqui agora um outro ponto de vista sobre essa situação. Eu quero saber depois qual a sua... Se você vai mudar de ideia ou se você vai continuar achando que sim ou que não a respeito dessa situação de Rebeca. Os geminhos estão morrendo de sono. A gente está falando dos geminhos aqui da Bíblia e tem os geminhos aqui de casa, mas Bezrat Hashem, se Deus quiser, os dois serão de Sadik, porque eu não quero nenhum Esaú aqui em casa, não. Haz ve Shalom. Então, vamos lá. Qual o comentário rabínico a respeito dessa situação? Vamos lá. Rebeca sabia que Jacó
era o filho escolhido para levar adiante a bênção de Abraão. Sua decisão foi motivada pela percepção profética e pelo entendimento espiritual do que era necessário para o futuro do povo judeu. A sabedoria inclui coragem para tomar decisões difíceis e impopulares, quando temos certeza de que são corretas. Ser uma mulher sábia exige equilíbrio entre intuição e ação, sem medo de enfrentar desafios para o bem maior. Vocês entenderam isso? Às vezes, há situações na sua vida em que você vai ter que tomar decisões que perante ao mundo são decisões impopulares. Às vezes a gente pensa que ser uma mulher sábia é ser somente uma mulher pacífica. É ser uma mulher que não vai tomar decisões que são decisões que podem, de fato, trazer um repulso na sociedade. Sara também teve que tomar essa decisão. Lá atrás, quando ela escolheu não se importar se seria julgado ou não por mandar Agar e Ismael para fora, de onde seu filho estava sendo criado, Rebeca também teve que tomar uma decisão muito difícil. Mais difícil ainda, porque Rebeca teve que escolher entre um filho e outro. Quando a gente olha por cima, a gente pensa, Rebeca, ela tinha um filho favorito. Mas para quem é mãe sabe que não há filhos favoritos. Só que Rebeca, ela precisou olhar com olhos espirituais. Ela não pôde decidir ali como mãe. Não era o coração de mãe que estava em jogo, mas o coração de uma mulher que sabia as promessas de Abraão. Era o coração de uma mulher que sabia que se a sua geração ficasse nas mãos de Esaú, essa geração não chegaria até o final. Não cumpriria as promessas do próprio Deus. Rebeca teve um ato de fé. Rebeca, nesse momento, teve que usar a sabedoria. E há momentos na sua vida em que você vai ter que sair daquela zona de conforto. Você vai ter que parar de somente orar e vai ter que agir. Pode falar, Matitiá. Muitas pessoas esquecem que Yitzhak, ele ficou cego, mas não ficou burro. Porque Yitzhak ouviu a voz de Yaakov. Yaakov, ele colocou o casaco de pelo do seu irmão Esaú, mas ele dialogou com Yitzhak. Jacó, ele dialogou, né? Ele falou, conversou com seu pai. Uma coisa que muitas pessoas se enganam é que a primogenitura não é dada por Deus. A semirá, a imposição de mãos do pai para o filho, naquela ocasião ali, é o sacerdócio. Então, ser primogênito é muito importante naquela geração. O povo de Israel perdeu a primogenitura do sacerdócio por conta do pecado do bezerro de ouro. Então, agora o sacerdócio iria ser para os filhos de Arão, né, o irmão de Moisés. Antes disso, quem era o sacerdote da família, quem trazia espiritualidade para a família, eram os primogênitos. Então, começa por aí. A outra questão, algo muito interessante, é que Yitzhak, ele não ficou burro. Ele sabia muito bem que era Yaakov. E mesmo assim, ele deu a primogenitura para Yaakov. E quando Esaú chegou, iremos falar isso na paraxá que vem, né? A paraxá Toledut, né? A paraxá muito interessante. E quando Esaú chegou, Esaú se espanta, mas Yitzhak, ele sabia que ele fez uma escolha certa. Isaac, ele não é bobo. Ele sabia, uma só carne com Rivka. Rivka não enganou Isaac. Isaac era muito sábio.
Um grande sadique. Baruch Hashem. E também Rivka. Rebeca não era uma mulher qualquer. Rebeca era uma mulher que estava o tempo todo envolvida com santidade. A sua vida era uma vida envolta de santidade. Por isso ela sabia que o que estava fazendo era correto. Queridas, queridos, há situações na vida em que você vai precisar agir conforme a sua intuição e com a sua ação. Você vai precisar fazer coisas que o mundo não vai entender. Que o mundo vai te julgar, te achar ruim. Mas é porque você está vendo lá na frente. Você está vendo lá na frente. O que é sabedoria, segundo a Bíblia? Preste atenção aqui. O que a Bíblia fala sobre o que é sabedoria? Eu achei uma resposta muito interessante lá em Tiago 3,17, que diz o seguinte: mas a sabedoria que é de cima é primeiro pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando Rebeca escolheu Yitzhak, ela simplesmente não quis enganar o seu marido. Ela não quis destratá-lo, ela não quis brincar com a sua doença. Imagina para uma mãe ter que cometer um ato desse tão difícil. Você acha que uma mãe gostaria de passar por isso? Decidir qual filho é o melhor? Ainda mais gêmeos. Se vocês entendessem como é a conexão, não sei se aqui tem mães de gêmeos, mas eu como mãe de gêmeos, para mim eles são um só. Eles possuem o mesmo DNA. Você sabia que gêmeos possuem o mesmo DNA? Então, a intenção não era enganar o seu marido. Era prolongar as promessas de Abraão. Ela não pensou nela. Porque, olha, que triste. Nós damos margem para vários entendimentos a respeito dela e talvez a situação dela foi um momento de dor em que foi tão difícil para ela, mas num ato de coragem, num ato de decisão imbuída de profecias, ela teve que tomar essa decisão. Às vezes a gente olha por cima, assim como a história de Sara, e a gente pensa em nós. Nós pensamos em nós, mulheres do século XXI, que somos rodeadas de Facebook, Instagram, rodeadas de informações do século XXI, mas essas mulheres, elas eram diferentes. O nível espiritual delas era diferente. Então, que possamos entender que a sabedoria que é de cima é sem parcialidade, é sem hipocrisia. Uma pessoa sábia, ela não escolhe ninguém porque ela ama. Ela não julga ninguém conforme o seu querer. Mas ela julga com sabedoria, com entendimento. E principalmente cheia de misericórdia e de bons frutos. E como ter a sabedoria de Rebeca, né? Para a gente já se preparar aqui para encerrar o nosso estudo. Como ter a sabedoria de Rebeca? Já vamos entrar na Havdalah, encerramento do Shabat. Possuímos duas distintas almas. Sabia que você possui dois tipos de alma? São distintas? Uma alma é a alma animalesca e a outra é a alma divina. A alma animalesca é dirigida por autocentralização. Autocentralização. Só eu e eu. Já a alma divina, ela busca ser altruísta. A alma divina pela busca altruísta de servir ao Todo-Poderoso. Já parou para pensar que você já reparou isso em você? Que você parece que tem um diabinho e um anjinho no seu ombro, como os desenhos animados ilustram.
E aí, às vezes, você tá, eu quero servir ao Eterno, eu quero me entregar, eu quero cumprir os mandamentos. Aí vem aquele diabinho. Não, não, olha o que os outros vão falar. Olha lá, a sua família vai falar que você tá louca. Não faz isso, não. É a guerra entre a Etzehará, que é o nosso lado mal extinto, nossa alma animalesca, e a Etzehatov, que é o nosso lado divino, a nossa alma divina, que busca o tempo todo cumprir aquilo que o Eterno quer. Cada uma dessas almas tem suas próprias faculdades intelectuais e emocionais, da sabedoria criativa para a concentração focada, da disciplina à bondade amorosa e generosa. A diferença é que todas as faculdades emocionais da alma divina são dominadas pela mente. Assim, apesar das suas extremas diferenças, as faculdades emocionais trabalham juntas em harmonia. Elas complementam uma outra. Então, enquanto a alma animalesca é mais intelectual, a alma divina é mais emocional. Enquanto a alma animalesca é mais criativa, a alma divina é mais concentrada. E ambas devem, com equilíbrio, com sabedoria, andar lado a lado. Porque senão o Eterno não teria te feito assim. Por que o Eterno iria te colocar com uma alma animalesca só para ficar te testando? Não. É porque até a sua alma animalesca, se você usá-la para o bem, ela serve ao Eterno. Sem a sua alma animalesca, você seria assaltado aqui no Rio de Janeiro o tempo todo. Se eu não tiver os meus olhos atentos aqui no Rio de Janeiro, eu não consigo nem andar na rua. Senão eu vou ser atacado o tempo todo. Porque eu vou estar em um local de vítima, um alvo preso. Se você não for uma mulher sábia, se você não for uma mulher que tiver a sua alma animalesca para te alertar algumas coisas, você vai acabar colocando dentro da sua casa mulheres que podem arruinar o seu casamento. E vice-versa, o homem também. Colocar amigos que vão dar em cima da sua mulher. Por isso, você tem que entender o seguinte: família é um globo fechado. A sua casa é um globo fechado. Dentro da sua casa é o refúgio da sua família. Agora eu fico muito triste quando eu vejo maridos ou mulheres ou filhos que não querem voltar para casa depois de um dia cansativo. Eles querem ir para qualquer lugar, menos para casa. Porque a sua casa não está sendo um refúgio. A sua casa não está tendo shalom bait, paz no lar. Não está atraindo a presença divina. Sua família foge daquela casa. Então, Rebeca conseguiu juntar essas duas almas. E assim, usá-las com potência para as coisas do Eterno. Queridos, não pensem, porque se você pensar isso, você vai enlouquecer. Você já parou para pensar que na Bíblia não existe santo? O único que não pecou foi Yeshua. Apesar de que alguns segmentos aí falam que Yeshua pecou, né? Razi Vechalom, Deus nos livre. Transgrediu o Shabat. Olha isso. A pessoa tem que ser muito ignorante mesmo. Mas não existe santo, e o Eterno sabe que o que ele colocou, o que ele mandou compilar ali era exatamente para você saber que não existe santo. Você erra. Rei Davi errou, rei Salomão errou, Sara errou. Mas a diferença é que, no caso de Sara e Rebeca, o propósito do erro era muito maior. Sara errou quando entregou Abraão para aquela serva. E hoje nós temos um dos maiores conflitos. Hoje o povo judeu sofre até os dias de hoje por conta desse erro. Talvez Rebeca tenha errado na criação do seu filho Esaú. Mas o mais importante é você ter discernimento e entender qual é a hora de avançar, qual é a hora de parar, qual é a hora de fazer, qual é a hora de orar. E aqui, para finalizar, eu quero deixar uma sugestão para você.
Aprenda com os judeus. Que resposta deu o povo judeu às adversidades no transcurso da história? Tudo aquilo que o judeu passou, tudo aquilo que o judeu foi perseguido, qual foi a resposta que o povo judeu deu? Diversas vezes. Quanto maior era o problema, mais intensa era a reação espiritual que provocava. Então, essa é a resposta judaica. Lutar contra a escuridão com a arma mais efetiva, a luz. Pois uma pequena luz afasta muitas trevas. Quando no mundo aumentam a corrupção e a indiferença, nós, como judeus, respondemos intensificando nossa fé e compromisso com Deus. A mitzvah, que significa mandamento, preceitos, na qual esse aspecto está enfatizado, é o de acender as velas de Shabat. O Rebbe Lubavitch disse, estando o mundo tão submerso na obscuridade e confusão, é imperativo que a mulher judia o ilumine com esta sagrada luz. Rebeca, Rivka, exemplifica essas qualidades com sua generosidade, discernimento e coragem. E aqui fica o convite para a semana que vem nós falarmos um estudo completo somente sobre as velas de Shabat. Nós vamos trazer as mulheres da Bíblia, nós vamos mostrar para vocês qual é a origem desse preceito de acender as velas de Shabat e o que ele pode trazer para dentro da sua casa. Então, nós vamos fazer um estudo completo aqui para vocês. E agora, Matitiarro, vamos começar, né? Vamos iniciar, apesar que a Havdalah é só 7 horas, né? Ah, tá. E agora nós temos um momento muito importante, né? A gente já vai se preparar para fazer a Havdalah. Então, você que está aqui, nós estamos se preparando para o encerramento desse Shabat juntos. Você que está até aqui, não desista. Vamos fazer a separação desse dia. E o que você precisa? Você precisa de um suco de uva, ou um vinho, ou um refrigerante, qualquer um desses elementos para fazer a Havdalah. Baruch Hashem. Também precisa de plantas odoríferas. Você quer entrar? Tá. Plantas odoríferas, pode ser orégano, pode ser uma plantinha que tem aí no seu jardim que tenha cheiro, algo natural que tenha cheiro, que seja natural. Canela em pó. E mais o quê? Ah, e a vela, né? Isso. E a vela trançada, ou se você não tem a vela de Havdalah, que é uma vela própria, você pode fazer com uma vela normal. São esses 3 elementos para você fazer essa Havdalah conosco. Matitiarro vai entrar, pode dar sua palavra. Baruch Hashem. Eu quero fazer alguns comentários sobre a nossa matriarca, Rivka. O que acontecia naquela época, meus ahim? Uma pergunta que eu quero fazer a vocês, e para vocês me responder com sinceridade no coração. Na época de Rivka, existia a Torá? Existia a lei escrita? Rivka, ela vem de uma família idólatra, né? Você vê que seu irmão Labão, o seu filho vai casar com suas filhas, as gêmeas, né? Rachel e Leia, eram idólatras. Aquela época, a Torá era passada oralmente, mas mesmo assim, inspiração divina. Não tinha um registro como temos hoje. Não matarás, não roubarás, não idolatrar. Não tinha. Por isso que a linhagem de Abraham era tão santa, era tão sagrada. Por isso que Abraham, ele foi escolhido por Adonai. Pois ele perpetuou essa lei passada por tradição. Mas qual era o mandamento maior daquela época? Prosperar a descendência de Abraham. Prosperar os filhos de Israel. Aonde que está na Torá?
Hashem repreendendo Avraham por ter serva. Onde está na Torá repreendendo Yaakov tendo 4 mulheres? Não está escrito isso. Não tem na Torá, antes de Moisés, uma repreensão direta de Deus com Yaakov. Teve 4 mulheres. Me diga. E mesmo assim, todas as tribos vieram dessas mulheres. E Hashem aparentemente aceitou. Por quê, meus achim? A Ruth, a maioria são mulheres. Porque não tinha o registro da Torá. A Torá oficializou, a era da lei se oficializou com Moshe Rabbeinu. Após Moshe Rabbeinu, de fato, essas leis não... A lei sempre teve vigor. Mas essa lei começou a valer para os filhos de Israel. Foi compilada, foi registrada. Tinha uma coisa palpável. Tinha um Sanhedrin para julgar essas leis. Tinha um Beit HaMikdash, um templo sagrado, para inspirar os filhos de Israel a seguir essa lei. Antes não, antes era só a família de Avraham. E o mandamento maior era prosperar as gerações. Então, Rivka não hesitou. Existem 3 mandamentos que é melhor você morrer do que transgredir. Que é você assassinar um inocente, idolatrar assassinar e ter relações, imoralidades sexuais. Esses mandamentos é preferível morrer. Agora, para um bem maior, Isaac, Avraham não hesitou. Você acha que Avraham não sabia que Deus não aceita sacrifício de homens? Avraham, claro, lógico que sabia. Mas por que Avraham levou o seu filho como sacrifício? Hoje, lemos, Deus não aceita, está na Torá, Deus não aceita sacrifício de homens. Mas por que na época de Avraham levou Isaac como sacrifício? Como está registrado na Parashá Vairá? Porque não tinha nada escrito. Deus mandou ele ter que fazer. Então Deus falou com Rivka, está registrado. O maior servirá ao menor. Rivka sabia que Esaú vendeu a sua primogenitura. Então Rivka não estava errada. Ela foi muito sábia. Isaac não sabe. Claro, é lógico que ele sabia que era Yaakov. É lógico, é óbvio. Isaac era muito elevado. Porém, existe também a questão material, que de fato é a primogenitura de Esaú. Então eles ficaram nesse embate. Mas Baruch Hashem, eles seguiram o espiritual. Amém? Eles seguiram o espiritual. Deus, de fato, já tinha passado a primogenitura para Yaakov, mas precisava da Semirá. E está escrito, nossos sábios falam, que mesmo que Esaf fosse o primeiro, Isaac não daria a primogenitura para ele. O Isaac iria dar uma bênção por ele ser primogênito, mas não a bênção espiritual, que era de fato ensinar, o Shema Israel, ensinar os segredos de ser um sacerdote da família. Isaac ia passar isso para Yaakov, ele sabia. Mas Rivka, naquele desespero, falou: meu Deus, ela pensando, o futuro de Israel está na minha decisão. Imagina você. Hoje pensamos, ela errou. Ela pecou. Quem somos nós? Somos isso aqui, pequenininhos. Imagina a decisão de um povo está na sua mão.
Hã? Você iria matar e morrer por esse povo? Será? Ou iria ser ingênua, né? Deixa a vida me levar. Vamos fazer, né, como estar nas regras e deixa a vida me levar. Não, Rívica, ela ficou na beira do precipício. Se a primogenitura for para Esaú, lascou. Acabou a promessa que Deus fez para o nosso pai Abraham. Não posso permitir. Não posso. Ela teve essa decisão. Amém, meus arrinhos? A primogenitura era algo sagrado naquela época. Hoje, vemos na Torá, está escrito. Quem são os sacerdotes? Os descendentes de Abraham. Aliás, os descendentes de Aharon. Mas naquela época, os sacerdotes eram os primogênitos. Os primogênitos, pela Torá, ficam com a porção dobrada da herança. Imagina Esaú. E de fato Esaú ficou. Porque Jacó, está escrito, foi com a roupa do corpo. Porque o seu irmão iria matá-lo. Então quem ficou com a herança de Isaac? Isaac era um homem muito rico. A herança material, a primogenitura material não passou para Jacó. Jacó saiu de casa com a roupa do corpo. A primogenitura material continuou com Esaú. Ficou com toda a riqueza do pai. Agora, a primogenitura espiritual que Esaú queria, pois Esaú, ele sabia muito de Torá. Nossos sábios vão contar, eu já estou dando a paraxá de semana que vem, né? Nossos sábios vão contar que Esaú sabia mais de Torá que Jacó. Então imagina Isaac. E agora? Será que realmente eu devo perdoar esse erro de Esaú? Que ele está flertando com as cananeias? Que ele está flertando com as idolatrias? Ou será que eu devo confiar na profecia que a minha mulher, minha esposa, teve, Rívica? Imagine Isaac. Eu falava, como que faz o Shema Israel? Esaú estava lá, Shema Israel, e Jacó, o que é mesmo, pai? Piscina de bolinha. Aí Jacó vai lá, caía. Jacó era meio devagar, Esaf já era trilhão. Ele sabia tudo de Torá. Sabia como fazer sacrifício. Sabia cada detalhe da Torá. Mas mesmo assim era mimado. Tinha tudo do bom, do melhor. Era rico. Isaac foi o patriarca mais rico. Foi mais rico que Abraham. Ele era rico. Ele já estava, tô bem, ruivo, diferente, guerreiro, homem alto, postura de rei. As mulheres ficavam em cima. Rívica, sábia. Lobeceder. Jacó ali, na tenda, estudando. Nossos sábios falam que Jacó ficava na tenda. Teve uma época que Abraham e Jacó estavam vivos na mesma geração. Abraham levantava a fazer o shacharit. Não falamos isso no Leshei Hud? A oração constituída pelo nosso patriarca Abraham. Abraham levantava shacharit, prikataboke, baru atadonai, lohena malhoha, botava o talit. Enquanto Isaac estava estudando Torá, estava estudando. E Jacó estava preparando as coisas de casa, descansando, fazia uma comida ali, ajudava, né, nas coisas da tenda. Quando chegava de tarde, Isaac começava a orar, Minhá, oração constituída por Isaac.
Enquanto Avraham descansava, Yaakov começava a estudar a Torá. À noite, Yaakov começava a orar. Yitzhak descansava e Avraham começava a estudar a Torá a madrugada toda. E Esaú? Sabia tudo de Torá, mas estava na balada. Mas estava, Deus sabe aonde. Amém, meus ahim? Ahot, minhas irmãs. Então, Rivka tinha essa decisão que hoje não temos. Hoje já está aqui, ó, tudo bonitinho escrito. É só a gente consultar, ó, não roubar, não matar, não pode enganar, não pode mentir. Já está escrito. Antes, a decisão era, o povo de Israel tem que viver. Ame Israel Chai. Rivka só tinha esse mandamento. O povo de Israel tem que viver. É isso que eu aprendi com meu pai Avraham. Independente, eu mato, morro para esse povo. Olha que decisão. Ela sabia, assim como Ravá, que um errinho poderia causar algo muito grande. Assim como um errinho que Sara cometeu de entregar Agar para Avraham, estamos sofrendo as consequências hoje em dia. Ismael, filho de Agar, patriarca dos árabes. Veja a guerra que está tendo no Oriente Médio por conta disso. Esaú, patriarcas dos romanos. Veja o que a Igreja Católica tenta fazer, enganar o povo. De fato, a questão espiritual desse, entre aspas, engano, Roma tenta fazer isso até os dias de hoje, porque foi preciso esse engano para Roma não ser os nossos patriarcas. Esse secretismo enraizado no nosso povo não teve por conta de Rivka, mas infelizmente ela precisou enganar. Enganar entre aspas, né? No literal, no Pichat. E Roma tenta enganar o nosso povo até os dias de hoje por esse motivo. Amém? Baruch Hashem. Muito bom, Matitiarro. Realmente são aspectos muito importantes e nós iremos agora começar a nossa separação do dia santo para o dia profano, exatamente. O dia, né, santo para o dia comum, né? Mas antes, vamos aqui, essa é a última oportunidade para você ajudar o nosso ministério. Nós, no último Shabat, estávamos com 80%, Baruch Hashem, uma pessoa fez uma tzedakah, subimos mais um pouco, e agora, esse é o penúltimo Shabat do mês, para que possamos, de fato, ter essa confirmação do Eterno, se é para irmos ou não para outro local para receber vocês presencialmente. Então, se você pode colaborar, se você quer ver o crescimento dessa instituição, se você quer que a palavra da Torá seja espalhada aos 4 cantos do mundo, essa é a sua última oportunidade de fazer tzedakah nesse Shabat. Se você ainda não entregou seus dízimos, suas ofertas, essa é uma oportunidade muito grande nesse período, né, de encerramento de Shabat, para que a sua tzedakah, a sua oferta, seu dízimo seja ainda mais potencializado. Então, vamos deixar aqui agora aberto para que você ofereça, né, seus dízimos, suas ofertas, e após isso iremos voltar para fazer a Havdalah. Então, não saia, né, continue aqui conosco para encerrarmos juntos o nosso Shabat. Então, vamos lá, Matitiarro? Vamos agora, nesse período de macete, tzedakah, para que vocês sejam abençoados e que possamos abençoar esse ministério.